Atos 17, do verso 16 em diante, diz assim a palavra de Deus: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também o altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixados os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação dos homens. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Amém. Desde que o ser humano existe sobre a face da terra, ele cria deuses para si. Ele sente necessidade de buscar um ser superior, alguém que é capaz de abençoá-lo, de abençoar as suas colheitas, de dar a ele proteção, de responder às suas angústias e às suas necessidades. E assim tem sido a história da humanidade. O homem sempre criando para si mesmo deuses. E nós vemos que esses deuses são muito semelhantes ao ser humano. Deuses criados à imagem e semelhança do ser humano. E este culto, essa busca, ela está espalhada em todas as sociedades humanas. E veio então Deus, o Deus, depois que ficou conhecido como Deus de Israel, e ele começa também a sua história no mundo, e ele começa então a mostrar a sua grandeza, que é o Deus criador de todas as coisas, e assim
nós vamos vendo através da história de Israel se desenvolvendo a noção de Deus, a grandeza de Deus sendo revelada na Escritura Sagrada. E nós podemos nos perguntar aqui nessa noite, né, quem é o Deus que você crê? Como é o Deus que você tem prestado culto? Você já parou para pensar nisso? É o Deus da Bíblia? Ou é um Deus que você ouviu falar alguma coisa sobre ele? Ou é o Deus que você tem criado na sua imaginação? Quem é o Deus que você adora? A quem você tem confiado o seu futuro da sua família? Qual é o Deus que você crê que está governando todas as coisas neste mundo? O texto que nós lemos é um dos mais extraordinários sermões que já foram pregados. E nele o apóstolo Paulo, diante dos atenienses, dos filósofos, dos homens intelectuais da época, ele revela, ele mostra quem é o Deus verdadeiro. E o texto é muito claro ao explicar isso. E ele aproveita a situação ali daquela cidade e ele então apresenta o Deus que ele queria anunciar, usando um altar que existia naquela cidade ao Deus desconhecido. Então ali Paulo, a partir disso, ele nos apresenta o Deus verdadeiro. E uma coisa que nos chama muita atenção é que Paulo, ele não se envergonha, ele não se intimida diante daqueles intelectuais, daqueles homens que eram filósofos. E a gente lembra que os filósofos gregos têm exercido influência na história até os dias de hoje. E Paulo se levanta diante deles, não para debater uma filosofia, mas para apresentar quem é de fato o Deus verdadeiro. Porque se você olhar para o nosso mundo, você vai ver as religiões, muitas religiões, as 3 religiões monoteístas do mundo, dizem que acreditam num Deus e cada uma delas tem o seu próprio Deus. E muitas vezes as pessoas perguntam, mas quem é o Deus verdadeiro? Como eu posso saber que eu estou adorando? O Deus que eu estou adorando é de fato o Deus verdadeiro. E o apóstolo Paulo, então, usando esse texto, ele nos revela, ele mostra para trazer paz ao nosso coração, para trazer segurança à nossa vida, de que o Deus que nós adoramos, que estamos prestando culto aqui nesta noite, é de fato o único Deus vivo e verdadeiro, o único que deve ser adorado. E alguém pode dizer, mas aí você está excluindo todas as demais religiões. Mas é verdade, o cristianismo é a religião de um Deus revelado, de um Deus que se apresenta, enquanto a maioria das religiões existentes, ou todas elas, apresentam um Deus que é buscado pelo ser humano. O Deus da Bíblia busca o perdido. Os deuses pagãos, eles são buscados pelo ser humano. E eu sempre lembro de uma frase de um missionário na Índia. Ele disse que no mundo há muitas religiões, porque o homem busca Deus. Mas o cristianismo é uma religião onde Deus busca o ser humano. É uma diferença gritante entre estas concepções. E nós vemos então Paulo naquela cidade. Ele está ali, saindo de Bereia, onde ele havia sido perseguido, e ele então está ali esperando Silas e Timóteo. E ele, olhando aquela cidade, diz o texto aí no versículo 16, que o seu espírito se revoltava contra a idolatria dominante naquela cidade. É interessante, né? A gente para ler esse versículo e fica pensando, se Paulo viesse ao Brasil hoje, como é que estaria o espírito dele, né? Um país totalmente idólatra, nossas cidades consagradas a ídolos,
Você imagina então a revolta que haveria no coração daquele homem dedicado a Deus. Por que Paulo se revolta com a idolatria, irmãos? Por que a idolatria precisa ser combatida? Não apenas aquela idolatria de imagens, de ídolos, mas idolatrias que nós criamos no nosso coração. Deuses que nós fazemos para nós mesmos. Por que isso é importante? Porque Paulo sabia que a idolatria é um dos problemas mais graves que atingem a humanidade, porque ela escraviza, ela arruína, ela mata, ela destrói pessoas e nações. E você pode tirar isso pelo nosso país. A nossa situação não é apenas uma situação econômica ou política, mas é, acima de tudo, uma questão espiritual que tem emperrado essa nação e tem trazido tanta maldição para o nosso país. E Paulo sabia disso, por isso ele se revolta. Porque como judeu, ele sabia que existia um só Deus. Como judeu, ele conhecia o primeiro mandamento, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Onde Deus proíbe expressamente qualquer tipo de adoração que não seja dirigida a Ele. E qualquer culto, qualquer adoração que não seja dirigida ao Deus verdadeiro é idolatria. E a idolatria mata, escraviza, arruína as vidas das pessoas. E o Salmo 115, verso 7 diz isso, que aqueles que Por isso o apóstolo Paulo se revolta dessa maneira, porque ele via na idolatria essa escravidão, as pessoas sendo enganadas, escravizadas, sem esperança. Por isso o seu espírito se revolta. E esse é o problema básico da humanidade, irmãos. Quando o ser humano rejeita o Deus verdadeiro. E Paulo em Romanos, capítulo 1, ele diz claramente que, tendo conhecimento de Deus, o ser humano o rejeita e cria ídolos e adora, no lugar do Criador, adora a criatura. Por isso, esse é um assunto de extrema importância e relevância, porque nós vivemos numa época em que há deuses para todos os gostos, de todos os tipos. As pessoas estão saturadas, porque cada um apresenta o seu Deus. Infelizmente, nós vemos que a maioria desses deuses, desses cultos, são dirigidos a deuses pagãos, como o apóstolo Paulo vai revelar aqui na frente. Paulo se revolta com aquela idolatria. Será que nós nos revoltamos também? Será que nós queremos ver a glória do nosso Deus se espalhando nas nossas cidades, no nosso país, na nossa vida? Será que esse é o desejo do nosso coração, como Paulo, diante daqueles filósofos, se posiciona? E Paulo ali, ele não fica reclamando dessa situação. Ele não fica ali culpando alguém. Pelo contrário, ele toma iniciativa. Verso 17 diz que ele ia para a sinagoga, onde os judeus se reuniam, que já tinham um certo conhecimento. Paulo ali, então, mostra certamente através da Bíblia ou do livro sagrado deles, que Jesus Cristo era a revelação de Deus verdadeiramente. E além disso, Paulo vai para a rua, ele vai anunciar o verdadeiro evangelho, ele vai anunciar aquele evangelho que salva, de um Deus que salva pecadores. Ele vai para a rua, ele não fica parado, ele ensina na sinagoga, ele proclama àqueles que não conhecem a palavra de Deus. E ele encontra ali diversos tipos de filósofos. O texto aqui cita dois tipos, epicureus e estoicos. Depois você pode ver o que eles criam.
Mas você pode pensar também nos grandes filósofos gregos, Platão, Aristóteles, Sócrates, que realmente influenciam o nosso mundo. E Paulo ali, ele se levanta e diz: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. E quando você lê esse sermão de Paulo, você nota uma coisa interessante. Paulo, ele não cita o Antigo Testamento, pelo contrário, ele vai citando palavras dos próprios filósofos gregos, dos próprios poetas gregos, mostrando um conhecimento profundo, um homem extremamente culto, e por isso ele ganhou a atenção daqueles filósofos, porque ele usa as próprias palavras dos filósofos para apresentar o Deus verdadeiro. E é uma coisa que nós precisamos aprender sobre isso. Então Paulo vai e começa a pregar, e ele diz então algumas coisas sobre esse Deus que ele anunciava. E esse é o Deus que nós precisamos crer. Esse é o Deus que o cristianismo anuncia. Esse é o Deus que nós precisamos lutar pela sua glória. Esse é o Deus que nós precisamos honrar pela sua majestade. Paulo diz no versículo 24 que o Deus verdadeiro é o Deus criador, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. E no verso 26 ele diz: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Deus criador. O Deus do cristianismo é o criador dos céus e da terra, é o criador do homem e da mulher. Quando esse mundo está querendo tirar Deus da sua criação, querendo mudar os fatos da criação, nós precisamos reafirmar que o nosso Deus criou, de fato. Nós somos criacionistas, somos zombados pelo mundo intelectual. Paulo não teve vergonha de dizer que o Deus que ele cria era o Deus criador dos céus e da terra. E isso faz diferença, irmão, porque quando se tira Deus da criação, vale tudo. Você está vendo isso no nosso mundo. Por que nós estamos chegando nessas filosofias absurdas? Porque Deus está sendo tirado da origem. Ele criou, Ele é o Senhor, Ele é o dono. Tudo pertence a Ele. E nós precisamos reafirmar isso com toda a convicção. Paulo diz que esse Deus que criou todas as coisas é o Deus que mantém a vida. Que a vida nesse planeta não tem condição e não existirá sem a manutenção de Deus. Jesus Cristo disse: o meu Pai trabalha até agora. Deus continua trabalhando, fazendo esse mundo funcionar. As coisas não funcionam automaticamente, como muitos pensam. Nós não somos deístas, que achamos que Deus criou o mundo, deu corda e foi embora. Nós somos teístas de um Deus que continua agindo dentro do seu universo. Paulo diz isso, olha, no verso 25, que ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Diz aí que, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E depois no verso 28 ele diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, sem a presença do Deus Criador, não há vida nesse universo. E a prova disso, irmãos, é que à medida que a humanidade vai se afastando de Deus, a vida humana vai se tornando mais difícil. A vida nesse planeta vai se tornando uma situação complicada, como nós estamos assistindo. Angústias, tristezas, vazios, ao ponto de que na Inglaterra foi criado o Ministério da Solidão. E tantas pessoas solitárias, tantas pessoas sem rumo, sem esperança, tiveram que criar um ministério para tentar dar alguma esperança a essas pessoas.
Porque um país que deixou de ser cristão há muito tempo, que abandonou o Deus Criador e adotou ideias absurdas, o resultado está sendo colhido. E assim todo mundo. O Deus que nós cremos é o Deus que mantém a vida, que a todos dá vida. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Não é um Deus distante. O ser humano não existe por si mesmo, independente de Deus. Ele não é autônomo. Se Deus tirar o ar que nós respiramos, nós sabemos o que acontece por alguns minutos. Então, Ele é o Deus que mantém esse universo. Ele que dá a todos da vida, respiração e tudo mais. Esse é o Deus que você crê, você confia nesse Deus. Ou você confia num Deus que precisa ser agradado, que você precisa fazer alguma coisa para que Ele olhe para você, que você precisa estimular através de algumas oferendas, porque Paulo continua dizendo que esse Deus é o Senhor do céu e da terra. Ele diz que, verso 24, sendo Ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. E é triste, irmãos, quando nós olhamos o panorama evangélico no Brasil, porque esse Deus que precisa ser agradado é o Deus pagão, não é o Deus da Bíblia. Esse Deus que as pessoas precisam oferecer sacrifícios a Ele, precisa fazer alguma coisa para agradá-lo, só podem encontrá-lo em santuários, às vezes grandiosos, luxuosos. Isso é paganismo, isso não é cristianismo. O Deus que habita em santuários é o Deus do paganismo. As pessoas têm que ir lá, têm que prestar um culto a Ele, têm que fazer oferendas para ser agradado, como se Ele precisasse ser servido por mãos humanas. O Deus que criou o universo, que mantém a nossa vida, Ele é o Senhor soberano sobre a terra. Por isso, tentar localizar Deus ou confinar Deus num determinado lugar é ridículo. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós temos no Brasil diversos santuários, lugares de peregrinação, e as pessoas são estimuladas a fazer isso. Uma das coisas que acontece na igreja neopentecostal, pessoas estimuladas a irem a Israel, a fazerem grandes sacrifícios na sua vida, porque lá a sua oração é mais poderosa, porque lá é a terra santa. Aí eles trazem de lá a água do Jordão, terra de não sei aonde, e vendem isso a preços absurdos. Isso é paganismo, mais grosso, mais transvestido de cristianismo. O Deus do cristianismo, Ele não está confinado a um lugar. Ele pode ser adorado em espírito e em verdade. E Ele busca adoradores dessa maneira, e não alguém apenas que vai querer agradá-lo, fazer alguma coisa para receber uma bênção. O Deus pagão, ele existe para satisfazer a vontade do homem, para tornar as pessoas felizes. Você já viu algum plástico, né? Você merece ser feliz. Isso é paganismo. Quando nós damos ordens a Deus, o Deus que recebe ordens do ser humano não é o Deus da Bíblia. Esse Deus criou o ser humano para habitar sobre toda a face da terra. E é interessante que isso significa que até a história dos povos e até a geografia onde os povos estão é determinação de Deus. A gente não para pensar nisso. Mas diz aqui o texto que Ele fixou os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação.
Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor da geografia humana. Que Deus maravilhoso é esse que nós cremos. Transcende a nossa imaginação. Muito maior do que nós poderíamos imaginar. E Paulo, então, vai descrevendo. E quando, irmãos, nós tentamos reduzir o Criador, esse Deus tão grandioso, a um mero provedor das nossas ambições, a um mero solucionador dos nossos problemas, problemas que nós mesmos criamos muitas vezes, é muito triste, é idolatria e precisa ser combatido. Mas Paulo mostra então quem é esse Deus. Ele mostra que esse Deus é aquele então que comanda a vida, que tem todo sob controle. E ele chega então no versículo 30 e 31, onde até aí ele estava sendo bem ouvido, até aí parecia que ele estava falando de uma outra filosofia. Mas Paulo dá um passo audacioso, corajoso. Paulo entra num terreno que poucos teriam coragem de entrar. Ele diz, olha, o Deus que vocês adoram sem conhecer, esse Deus que é o Criador, que é o soberano, que tem todas as coisas sob o seu controle, Ele é misericordioso e Ele é justo. Então ele diz, olha, versículo 30, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Deus misericordioso, Deus disposto a perdoar. E ele diz então, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Paulo então entra, ele poderia ter apenas descrito quem é o Deus, porque o Deus do cristianismo não é esse Deus apenas distante que nós conhecemos, mas é um Deus que exige do ser humano arrependimento. É um Deus que é Senhor e é santo. E Paulo diz, olha, exige que todos se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. O Deus do cristianismo é um Deus que não está como teísmo aberto, que não sabe o que vai acontecer, que está aí sendo levado pela história, mas é um Deus que conduz a história. E já fixou um dia em que Ele há de julgar todos os povos, todas as nações, todas as pessoas. Esse dia está fixado no calendário de Deus. E nós precisamos entender isso, que nós não podemos levar a nossa vida de qualquer maneira, porque Deus estabeleceu um dia em que Ele há de julgar todos com justiça. Deus é justo, o julgamento de Deus virá e virá com justiça. Quem for condenado será condenado com justiça, e quem for salvo será salvo pela graça misericordiosa de Deus. Ele é justo, é um Deus que chama o homem ao arrependimento. Paulo não se detém em apenas apresentar o seu Deus, mas ele diz, olha, diante desse Deus, o ser humano precisa tomar uma decisão. Diante desse Deus, o ser humano precisa se colocar, porque esse Deus exige. Esse Deus é Senhor, Ele determina que o homem se arrependa. Que coisa maravilhosa. E isso também só coloca sobre nós uma responsabilidade. Não basta contemplar esse Deus maravilhoso, esse Deus que é Senhor, esse Deus que é soberano, esse Deus que é cheio de majestade diante dele. Cada ser humano tem que se posicionar. Para a vida ou para a morte. Porque haverá um dia determinado por Deus em que Ele há de julgar o mundo com justiça. Está estabelecido no calendário de Deus. E se você é uma pessoa que percebe as coisas, se você é uma pessoa que conhece a Bíblia,
Você sabe que o tempo está se esgotando. Você sabe que as coisas estão passando rapidamente. Você sabe que a volta de Jesus Cristo se aproxima cada vez mais. Que haverá um dia em que Ele há de julgar esse mundo através de um varão que destinou e acreditou diante de todos. Jesus Cristo, ressuscitando dentre os mortos. E aqui Paulo entrou no terreno que os filósofos gregos jamais conseguiram explicar: a vida, a morte. Todas as filosofias buscam respostas para isso. Mas Paulo diz: olha, Deus ressuscitou aquele que vai julgar o mundo. E eles então se assustaram, aqueles filósofos. Espera aí. Aí uns o ridicularizaram, riram dele, zombaram. Paulo não se importou, ele estava anunciando a verdade. Outros falaram assim: espera aí, perderam a oportunidade, né? Mas Deus, na sua soberania, já tinha aqueles que ele havia eleito e aceitaram aquela palavra do apóstolo Paulo. Ressuscitando, ressurreição. O Deus do cristianismo é o Deus que ressuscita mortos. É o Deus que trouxe Jesus Cristo de entre os mortos para a vida. Que outro Deus nesse mundo tem essa credencial? Que outro Deus nesse mundo pode dizer isso? E não é apenas uma filosofia cristã. A ressurreição de Jesus Cristo é um fato histórico, verdadeiro, incontestável. Um homem venceu a morte. E essa é a esperança que todos aqueles que creem no Deus verdadeiro têm. Que um dia também vencerão a morte. Que um dia terão seus corpos ressurretos. Que um dia também irão habitar com o Senhor nos céus. Esse é o Deus que o cristianismo anuncia, que o mundo rejeita, e que nós não podemos nos calar diante desse mundo, porque essa é a única esperança para essa humanidade tão miserável, tão perdida, tão sem rumo. A esperança é Jesus Cristo, e esse ressuscitado. A esperança é Jesus Cristo que morreu numa cruz para salvar pecadores. Esta é a esperança. E esse é o Deus que nós cremos. Um Deus que ressuscita os mortos. Um Deus que é justo. É um Deus que vai julgar. É interessante que, só para dar mais um ingrediente, no versículo ele diz que vai julgar esse mundo por meio de um varão. E essa palavra ela é muito específica para se referir ao homem. O que vai julgar esse mundo não é um ser misógino, transgênero ou assexuado, mas é um homem que foi criado por Deus e ele vai julgar esse mundo com justiça, porque ele deu a sua vida para salvar o pecador. Um julgamento que vai atingir todo o universo. Um julgamento que será justo. Um julgamento que já está marcado. E o juiz já está escolhido. Irmãos, esse é o Deus que Paulo anunciou diante daqueles filósofos gregos. Esse é o Deus da Bíblia. É um Deus que não se amolda aos nossos pensamentos. É um Deus que não se amolda às nossas últimas novidades filosóficas, ideológicas. É o Deus que se revela na Bíblia. Esse é o Deus verdadeiro. Por quê? Alguém pode perguntar. Porque quando você olha para a história, quando você olha para a Bíblia, e acima de tudo, quando você olha para Jesus Cristo, você vê que é realmente único. Único.
Esse é o Deus que nós cremos. Você crê nesse Deus? Ou você tem criado os seus próprios deuses? Ou você tem criado um Deus, ou adorado um Deus que exige de você tantas coisas para ser agradado? Ou é o Deus que se revelou em Jesus Cristo? Essa é a decisão que nós precisamos tomar. Diante daquela palavra de Paulo, como eu já disse, alguns zombaram, rejeitaram, né? Falaram, isso aí é um tagarela, é doido. Outros disseram, peraí, vamos pensar um pouco nesse assunto. Mas alguns creram. Que você possa estar entre estes que realmente creem nesse Senhor. E você possa viver de fato e de verdade por esse Deus. Que você não se envergonhe. Como o apóstolo Paulo não se envergonhou diante daqueles intelectuais. Mas ele ali anunciou o Deus vivo. O único que é capaz de salvar e levar o ser humano à vida eterna. Porque haverá um dia em que esse mundo será julgado por um justo juiz que já foi estabelecido pelo Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que nós realmente possamos buscar esse Deus verdadeiro, nos entregar a esse Deus verdadeiro. Não adianta nada você saber quem é esse Deus, você admirar esse Deus, se você não tomar uma atitude de se arrepender e crer. E receber desse modo o perdão dos seus pecados. Tome uma decisão, porque há um dia em que todos seremos julgados na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos sustente, que Deus nos mantenha firmes nesta caminhada até o dia final. Amém. Vamos orar?